Amém. Vamos cantar agora o hino Transbordando em Amor. Que essa música seja a nossa oração hoje e sempre, que a gente transborde amor para as outras pessoas. Senhor, de que vale o meu esforço se não tiver amor? Pra quem servem as teorias se não tiver amor? E falar com eloquência sem estar em comunhão não atinge o coração. Pai, Senhor, compreendo que é preciso sentir o teu amor. Senhor, eu te entrego o meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor deste amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço semelhante, muito mais transbordando em amor. Senhor, quero dar meu testemunho vivido em teu amor, auxiliar alguém aflito, servindo por amor, inspirar no teu exemplo muita gente sem amor que precisa ver a luz de Jesus. Senhor, eu aceite ser teu servo somente por amor. Senhor, eu te entrego o meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor desse amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço semelhante, muito mais transbordando em amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço semelhante, muito mais transbordando em amor. Amém. Nesse momento, eu quero novamente dar as boas-vindas aos irmãos que chegaram agora aqui na igreja e também aos irmãos que estão nos assistindo online. E nesse momento, eu quero convidar vocês para a gente ficar de pé e juntos cantarmos o hino Ó que amigo em Cristo temos, do nosso inário. Vamos louvar juntos. Oh, que amigo em Cristo temos.
Podem se sentar. Boa noite, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui com o nosso pregador da noite, o irmão Arildo, da Igreja Central, não é isso? Está aqui hoje para fazer a mensagem para nós. Nós estamos aqui no nosso canal com 368 pessoas online. Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindos também nossos irmãos que estão aqui. Nossa quarta de poder, culto de poder. E temos aqui, irmão Arildo, vários pedidos de oração. Vários aqui, eu vou mencionar alguns. O teu irmão José Filho, que está aqui online, o esposo da irmã Dulce, está pedindo oração pela sua esposa, que passou por 2 cirurgias na coluna. Nós estivemos lá no sábado, eu e o Lúcio. Ele está aqui online, viu, Lúcio? Estivemos lá no hospital, oramos com ele. E ele está me disse agora há pouco que a esposa tem alta amanhã. Glória a Deus, por esse milagre. Nós temos também aqui diversos pedidos de oração por pessoas que estão estudando a Bíblia. A irmã Francisca pede oração pela sua família. Com certeza iremos orar, irmão. A irmã Madá pede pela saúde dela, que possamos orar pela saúde dela. Temos aqui diversos pedidos pela família também. Então, nesse momento, nós vamos nos ajoelhar. E os irmãos que estão aqui, também é o momento de clamar a Deus, colocar nas mãos de Deus o seu pedido de oração, o seu agradecimento. E o irmão Arildo vai, então, nesse momento, orar por todos nós e os pedidos online também. Grandioso Pai, nosso Deus amado, nesse momento teus filhos se reúnem aqui nesta congregação para te louvar, adorar o nome do Senhor, mas também nessa noite, ó Deus, muitos fizeram pedidos, e porque creem no seu nome, creem no seu poder, e nós estamos aqui porque nós de verdade cremos que tu podes resolver todos os problemas. Não tem situação impossível, não tem situação difícil que esteja longe do teu alcance. Não podemos ler todos os pedidos, mas o Senhor sabe todas as coisas. Alguns mencionaram aqui pedido pela saúde, pela família. Com certeza existe pessoas que têm talvez uma causa na justiça, alguma coisa que é um emaranhado na vida, que não tem tido solução até o momento, mas nós queremos entregar nas tuas mãos, porque o Senhor pode todas as coisas, meu Pai. Também é possível que alguma dessas pessoas esteja passando por dificuldade financeira, questão no emprego. O Senhor vem abrir portas, o Senhor vem abençoar a vida financeira dessa família também. Se tem alguém aqui, ó Deus, pedindo em favor do relacionamento familiar, talvez algum desajuste, alguma desavença em família tem tirado a paz, o sono. O Senhor é o Deus da paz. O Senhor prometeu que deixaria a tua paz para cada um de nós, uma paz diferente, não como o mundo promete. Também queremos apresentar ao Senhor. Também, ó Deus, pode ser que o clamor de alguém é o clamor até do coração, porque é até difícil escrever quando a gente está em algum pecado, algum vício, está sendo dominado por algo muito mais forte que a gente, e nós também clamamos por essa pessoa. Ó Deus, nós queremos sair daqui na certeza de que o Senhor atendeu cada pedido, que o Senhor ouviu o clamor de cada coração. E fale conosco agora também, através da tua santa palavra. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos. Que privilégio, que prazer estar aqui de volta. Eu estive aqui bem no começo da pandemia, Passaram alguns aninhos e nós estamos aqui novamente para adorar o nome de Deus nesse culto de oração. Cumprimentar os amigos que estão assistindo,
Que Deus abençoe a sua vida. Com certeza não é um tempo perdido, não é porque você não tem o que fazer que você está com seu aparelho ligado, assistindo esse culto. A adoração a Deus, ela vai ser recebida mesmo aí da sua casa ou em algum lugar que você esteja, talvez até andando pela rua, no carro. Que Deus abençoe cada um. E os queridos irmãos abençoados que estão aqui no presencial, ao vivo, que também possamos sair daqui cheios da presença de Deus. E eu, há algum tempo, já estava preparando aqui uma mensagem sobre oração. E quando eu recebi o convite, eu falei, vamos colocar ela em prática aqui. Pensando na vida de oração. Eu confesso a vocês, estou completando 34 anos que eu fui batizado nessa igreja. E eu nunca vi assim, vamos fazer um sermão ensinando a orar. E talvez a gente não consiga fazer isso, porque seria impossível num culto, né, tão curtinho, um momento tão pequeno. Eu penso que um bom seminário de oração daria assim, um vislumbre, uma luz maior sobre uma vida de oração. A maioria dos sermões e as mensagens sobre oração é que oração, muita oração, muito poder. E tem tudo de verdade nisso aí, né? Pouca oração, pouco poder. Só que a gente fala, mas como orar? Como passar muito tempo na presença de Jesus em oração? A gente tem essa dificuldade. Não é fácil você pensar em passar 1 hora em oração. Quando eu penso na vida de oração de Jesus, eu fico envergonhado, porque ele teve um momento que ele orou tanto até suar sangue. Eu nunca orei para suar nem um suorzinho, uma gotinha, né? Com que intensidade Jesus orou, né? Essa é uma pergunta. Eu até anotei aqui algumas perguntas que nós podemos tentar responder, na verdade, né? Mas antes, abre a sua Bíblia, vai abrindo aí, né? Marcos capítulo 1. Abre aí. Porque nesse primeiro momento, eu não trouxe a experiência, e nós temos até livros de pessoas que foram assim, pessoas de oração. Tem pessoa aí que tem, recentemente eu li de alguém que tem, diz que tinha 50 mil orações respondidas em toda a sua vida. E eu acredito que nós temos cristãos aqui de dezenas de anos que talvez tenha até mais, né? Orações respondidas. É que a gente não anota, a gente não tem esse hábito de deixar tudo marcadinho ali. Porém, a experiência que eu quero trazer para nós aqui, para nossa reflexão nessa noite, é a vida do próprio Jesus. Quem sabe em outro momento a gente vai compartilhar a experiência de pessoas, de missionários. Alguns já cumpriram a sua missão aqui nessa terra, outros ainda estão por aí, né? E tem uma vida intensa de oração. Bem, primeira perguntinha que eu coloquei aqui: por que oramos tão pouco? Você já se perguntou? Você já se incomodou também como eu? Por que você ora tão pouco, mesmo sabendo que o segredo para uma vida de sucesso, uma vida plena com Deus, em todas as áreas, eu posso dizer, não só na vida espiritual, é uma vida de muita oração. Outra pergunta: por que nossas orações, além de ser poucas, são tão curtinhas? A gente não consegue passar tanto tempo em oração. Uma pergunta assim para você responder e para você mesmo, né? Você que está assistindo: quanto tempo você passa orando por dia? Deus te dá um dia, Deus nos dá um dia de 24 horas. A gente preenche esse dia com tudo que a gente acha que tem que acontecer no nosso dia. Agora, quanto desse tempo a gente passa com Deus? Uma pergunta que exige resposta pessoal. E por que nossas orações, além de ser poucas, curtinhas, elas são bastante repetitivas?
Não daria para a gente responder tudo aqui à luz da Bíblia, mas nós vamos pensar um pouquinho na vida de oração de Jesus. Vocês acharam Marcos capítulo 1? Vamos lá? Verso 36. 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Primeira lição que eu tenho dessa mensagem, que o melhor momento para orar é de manhã, é de madrugada. Eu já tentei tudo que vocês pensarem, vou deixar para orar tal hora, final do dia, antes de dormir. Não consigo. Se alguém tem uma vida boa de oração à noite, parabéns. Mas, para mim, tem que começar antes de qualquer atividade. Tem que ser de manhã. Mas eu não consigo ainda, como Jesus, levantar alta madrugada. Eu deito um pouco tarde, é uma questão que eu tenho que resolver ainda, porque para ter saúde mental, saúde emocional, e você levantar realmente mais cedo, você tem que dormir mais, porque senão você também não vai aguentar o batidão do dia. Bem, Jesus se levantava alta madrugada. Eu poderia trazer vários outros textos. Lucas capítulo 6, por exemplo, menciona que Jesus passou a noite orando. Alguém que está assistindo pode até escrever aí, já conseguiu passar a noite orando? Alguém que está aqui na congregação já passou uma noite orando? Eu tenho inveja dessa vida de oração de Jesus. E às vezes a gente pergunta por que ninguém faz o que Jesus fazia? Porque ninguém também ora como Jesus orava. O tempo que a gente tira para estar na presença de Deus é muito pequeno. E o tempo que a gente passa é aquela oração que parece assim, não sei o que vou falar, né? Não sei muito o que vou falar. Sabe, Tiago escreve e diz assim: vocês não pedem, e quando pede mal, para esbanjar com seus próprios prazeres. Esse texto me faz pensar o seguinte: a nossa oração ela é muito egoísta. Por isso ela é muito repetitiva, porque é tudo sobre a gente. E eu queria dizer para você que, como pecador que somos, nós precisamos ter uma vida de oração na presença de Deus com o seguinte pensamento: a oração não é sobre nós. A oração é sobre Jesus, é sobre o próprio Deus. Se teve alguém, meus irmãos, nessa terra, que colocou seus pés aqui nessa terra, que pudesse dizer assim: eu não preciso orar, esse alguém era Jesus, foi Jesus. Se teve alguém que saiu da glória do Pai, que experimentou tudo e que era Deus, enquanto estava aqui, que ele não perdeu a sua divindade, ele podia dizer: para que orar? Ele fez da oração um privilégio. A vida que Jesus viveu aqui foi o nosso exemplo. Se algum problema, se alguma dificuldade nós temos na nossa vida cristã, já tem resposta, porque a nossa vida de oração ela é muito reduzida, ela é muito pobre. E a gente às vezes entra até num ritmo assim, vira até uma tradição, né? É aquela oraçãozinha ao levantar, que até o papagaio já decorou, se você orou em voz ali, a mesma coisa. Tudo sobre você, é o meu dia, é a minha família, é o meu filho. Por que você ora muito por você e pelos seus? Ah, mas eu não estou orando, né, por aqueles. É porque se eles sofrerem, você também sofre. Então, no fundo, você está pensando muito em você. Eu tenho aprendido de uma forma muito especial fazer
uma agenda. Eu tive que colocar aqui um bloquinho de anotação, porque muita gente pede oração no nosso dia a dia. Você vai falar de Deus, você aconselha, ora por mim e tal. E eu pensava, bom, eu não tinha onde anotar. Então, você pode ter uma agenda física, um caderninho que você vai anotar. Você também pode fazer aqui no digital aqui, porque geralmente todo mundo tem o seu celular e anda com ele. Então, qualquer hora, qualquer momento, alguém pedir oração por uma situação, você pode colocar o nome da pessoa e a situação que a pessoa está passando. E eu comecei a fazer isso. Só que eu pensei que essa seria uma listinha de meia dúzia de pessoas. Só que eu tive que criar umas sessões. Então, de repente, alguém começa a falar, olha, o casal, o irmão e a fulana, ou então não é nem pessoas da nossa fé, da igreja, pessoas que eu nem tenho visto, está num problema de separação, está muito difícil, está sofrendo os filhos, e eu pergunto, como é que é o nome? Não preciso nem falar com ninguém, eu vou lá e já coloco, fulano e fulana lá. Aí eu criei a sessão lá, casamentos. Tem muitas pessoas que eu convivo, que o nome está na minha agenda, eles nunca vão saber. Alguns estão enfrentando problemas terríveis, com vício, queda, e problema de tormento, de espírito mal. Aí eu tenho uma listinha aqui, libertação. E a listinha dos enfermos? Essa é muito grande. Eu tenho um conhecido, um jovem, ele está passando pelo 4º câncer, cada um diferente do outro. É uma situação. E todos os dias a gente recebe pedidos de oração. Por várias situações. Aí eu me lembro daquelas pessoas que estão fora da igreja. Então eu coloquei pessoas afastadas lá. Essa lista também ela é grande. E eu estou tentando compartilhar também um pouco da minha experiência, o que fez mudar um pouquinho. Eu pensei, Deus conhece a minha vida. Jeremias 29:11, Deus fala assim, eu sei os planos que eu tenho para você. Ele conhece os meus planos, e eu nem preciso fazer planos, porque Deus já pode me dar esses planos prontinho. Eu só peço a Deus que me ilumina, que revele os seus planos para a minha vida. Eu tenho também a minha lista das minhas metas, pessoais. Mas o meu foco está nas pessoas que precisam de salvação. E a lista dos interessados? E a lista dos amigos que você quer trazer para os pés de Jesus? Eu não estou compartilhando tudo que está na minha agenda. Não é o meu objetivo, porque eu quero que você sinta essa necessidade, que você crie a sua agenda. E sabe aquela oração de 2 minutos, que eu não sabia o que falar? Em nome de Jesus, amém? Mal começava, já estava terminando, e eu me senti uma pessoa praticamente inútil, aquele crente que parece que não acredita, que não vê as coisas acontecerem. Deus foi mudando, Deus foi fortalecendo a minha fé. Alguém diz assim, olha, tem um problema que não tem, tem uma doença que não tem cura. Eu falei, como assim? O que diz a palavra de Deus? Salmo 103, Ele é quem cura, Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Está por acaso escrito na Bíblia, Deus cura todas as enfermidades, exceto fibromialgia, exceto lúpus, exceto bipolar, exceto depressão. Está escrito isso na Bíblia? Não está. A gente precisa tomar posse da palavra de Deus. Eu estou lendo um livro fantástico, e eu já vi o Berilo fazer uma campanha com ele aqui, que é o Ouse Pedir Mais. E
Melody Mason tem um novo livro que eu não tenho ainda, chamado Orando a Palavra. E ela ensina você a orar a palavra. Se eu estou falando com alguém aqui nessa noite, ou você que está nos assistindo aí, que tem dificuldade de passar tempo na presença de Deus, comece a orar a palavra. Como assim? Pega textos da palavra de Deus. Posso citar, por exemplo, Tiago 1:5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá de que forma? Liberalmente, abundantemente, conforme a sua versão aí. Pega texto da Bíblia e comece a conversar com Deus. Quando você vê, o tempo vai passar e você vai sair dali muito preenchido, muito cheio do poder de Deus. Começa: Senhor, eu estou precisando de sabedoria. E o texto continua, verso 6: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque quem duvida é como quem? Como o quê? Como a onda do mar, que é agitada de um lado para o outro. E lá continua dizendo assim: não pense o homem que vai receber alguma coisa do Senhor, se você duvidar. Aí você vai falando com Deus: Senhor, me ajude a ter sabedoria, eu não quero duvidar do Senhor. E o texto está dizendo assim, que quem duvida é instável, é inconstante. Eu estou citando apenas um texto que você pode parar e ler e você conversar com Deus. Isso é orar a palavra. Quer um outro exemplo? Romanos, abre a sua Bíblia. Romanos, capítulo 12. Como que você poderia orar a palavra? É uma conversa com Deus. É você falar com Ele. É você trocar ideias com Deus. É você aplicar na sua vida. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você abre esse texto, você sabe que é animal que remói? A gente fala que meditar a palavra é remoer, mastigar devagarzinho. Entendeu? Você vai dizer: Senhor, está dizendo aqui, o escritor está pedindo, pelo amor de Deus, pela misericórdia, apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo. Vai falando com Deus: Senhor, eu quero apresentar a minha vida. Antigamente fazia sacrifício morto, não era um animal que matava? Você não vai precisar ser colocado lá no altar e derramar o seu sangue. Você, em vida, é o seu trabalho que você oferece para Deus. É aquilo que você faz para Deus. Olha o verso 2: e não vos conformeis com este século, com esse mundo. Senhor, eu não posso me conformar com as coisas erradas, com o pecado. O que mais que você vai falando com Deus? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Senhor, renova minha mente. Vai falando com Deus. O Senhor prometeu que pode renovar a minha mente. Para aqueles que dizem assim: não sei o que eu vou falar se eu ficar meia hora com Deus. Eu queria que nessa curta mensagem dessa noite você levasse pelo menos algumas ideias. E se você não for abençoado, você pode até brigar com Deus, porque Ele prometeu que vai abençoar quem fica na presença dEle. Você pode brigar no sentido que você pode cobrar para Deus. Se você for lá em Lucas 11, aquela parábola do vizinho que incomodou o outro lá por causa de pão, você vai entender perfeitamente lá no final o desafio de você pedir, de você buscar, de bater. E ele termina dizendo que nós, que não somos coisa boa, sabemos dar coisa boa para os nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dá o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. Deus está desafiando. Mas terminando o texto aqui de Romanos, o que ele diz aqui? Que ele promete renovar a nossa mente para que a gente experimente o que, queridos? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Eu poderia passar horas citando textos. E salmos, por exemplo, são orações, tem muitas orações. Você também pode olhar, o livro de João é um livro fabuloso, maravilhoso, as suas histórias. Pouco antes de Jesus subir, o que ele falou? Até agora vocês não me pediram nada. Peçam para que a alegria de vocês seja completa. Você vive uma vida cristã de mais tristeza ou mais alegria? Pergunte o tempo todo para você. O que está acontecendo com você? Por que está acontecendo? E Jesus está desafiando a gente. Se a gente não vive uma vida de alegria, é possível que a gente não tenha buscado o Espírito Santo. E ele estava falando disso aí. Queridos, eu quero voltar a uma coisa que eu falei. A oração não é sobre você. A oração não é para Deus ouvir você. Tem gente que pensa que quanto mais orar, e se orar mais alto, é aí que Deus vai ouvir. Tem gente que se espreme e chora. Agora sim, agora. Gente, oração não é uma queda de braço com Deus para você vencer Deus na briga, na força. A oração é para você ouvir Deus. É para a gente ouvir a voz de Deus. Quanto mais tempo você passar na presença dEle, mais você vai identificar a voz de Deus. Deus, ele vai falar com você. Ele vai começar a falar de uma forma extraordinária. Se você pesquisar na Bíblia e fizer uma lista, você vai ver quantos homens ouviram Deus falar. Vamos falar de alguns aqui. Moisés ouviu Deus falar? A Bíblia diz muito claro. Deus falou com Moisés. Deus falou com Abraão? Deus falou com Abraão. Deus falou com Enoque, Deus falou com Elias, Deus falou com Noé. Deus é o mesmo Deus? É o nosso Deus ou não é? Ele continua falando. Ele continua querendo falar, talvez, e a gente não tem esse tempo. A nossa oração, ela é tão curta, ela é tão direta, que a gente ora e sai assim da presença de Deus tão rápido, que Deus queria falar e a gente virou as costas e a gente não deixou Deus falar. Deus, ele tem grandes coisas para falar para os seus filhos, coisas grandiosas, maravilhosas, para tudo, para todas as áreas da nossa vida. Basta a gente permitir que isso aconteça. Como estava falando aqui para vocês, a oração, ela não é sobre as bênçãos de Deus. A oração é sobre o próprio abençoador. Você não precisa se preocupar e ficar enumerando tantas bênçãos. Amanhã você vai pedir as mesmas bênçãos, depois de amanhã chega um momento que você não quer falar, porque você tem vergonha de ficar repetindo. Você nem precisa disso. A oração é sobre o próprio abençoador. Como eu já falei, a oração é para você ouvir e para você reconhecer a voz de Deus. Com tantas vozes desse mundo, eu pergunto para vocês, quando Deus falou para Abraão: Abraão, suba ao monte Moriá e leve seu filho, seu único filho, Isaque, e ofereça para mim. Abraão questionou? Abraão, por acaso, duvidou que aquela era a voz de Deus? Em momento algum, porque ele conhecia a voz de Deus. O que mais Deus quer é fazer com que a gente ouça a sua voz. Eu podia falar sobre vários tipos de oração. Existe a oração
que a gente pode chamar louvor, adoração e louvor. É aquele momento que você vai engrandecer o nome de Deus. O livro dos Salmos está cheio, se você não sabe por onde começar. Quando os discípulos pediram para Jesus em Lucas 11:1, ensina-nos a orar, Jesus então deu um modelo de oração. E ele começou louvando o Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso é uma forma de louvor a Deus. Tem salmo inteiro que é só de louvor. E a gente parece que não tem esse prazer, né? Não tem esse hábito também. Há também o tipo de oração que é ação de graça. Oração de gratidão a Deus. A gente pode gastar mais tempo, porque a gente tem a mania de passar mais tempo reclamando, né? Reclamando da vida, das coisas, o tempo todo. Quem sabe a gente começar a enumerar. Esse dia eu vi um pastor contando uma experiência e eu fiquei impressionado de interessante que eu achei. O irmão estava orando e Deus falou na mente dele, e ele já é uma pessoa que conhece a voz de Deus. Liga para o fulano, porque ele estava passando tantos problemas, e o seu pastor disse: irmão, você ficou tantos minutos falando tanto dos seus problemas, eu queria que você pensasse em Deus. Porque já tem 6 meses que eu estou orando e Deus não me ouve. Ele disse: você tem 6 meses, o que você fala na sua oração? Senhor, o Senhor sabe que eu estou desempregado. Ele tinha perdido a esposa no acidente, os filhos estavam doentes, era um monte de coisa na família. E ele disse: você tem 6 meses falando a mesma coisa para Deus e Deus não te respondeu? Será que Deus está surdo? Por que você não... Vamos mudar a estratégia? Por que você não começa a falar das bênçãos de Deus? Mas o que eu vou falar? Eu não tenho nada. Ele disse: em toda a sua vida de cristão, você consegue lembrar de 10 coisas? É impossível eu lembrar de 10 coisas. Eles: pastor, eu estava na faculdade e Deus me ajudou muito na questão do sábado. Uma vez eu também estava passando por uma situação difícil e Deus me deu um livramento. Ele disse: pronto, faz o seguinte, hoje à noite você vai lembrar de alguém. Então ele ligou para esse amigo e ele falou assim: olha, fulano, eu estou te ligando porque eu queria compartilhar o tanto que Deus é bom. E o pastor ainda desafiou ele a procurar um texto bíblico. E ele, 6 meses orando sem ter resposta, e triste, chorando, quase que estava excomungando Deus, porque Deus não ouvia essa oração. E ele começou agora a pensar nas coisas. E ele tinha esquecido que Deus tinha feito tantas coisas. E ele falou assim: você vai ligar para algumas pessoas. Só que ele ligou para uma naquele dia, naquela noite ainda. Quando ele terminou de falar tudo, a outra pessoa estava chorando. E disse assim para ele: eu estava me preparando aqui para tirar minha vida. Eu não sabia que Deus podia fazer tantas coisas por mim. Porque aconteceu isso. Eram problemas maiores ainda do que tinha acontecido com ele. E você salvou a minha vida. Eu nunca tinha pensado que Deus era tão bom. Eu não sabia que Deus tinha te abençoado tanto em toda a sua vida. Aquele irmão ficou tão feliz que ligou para o pastor 5 horas da manhã. E ele disse: irmão, aconteceu alguma coisa? Ele: não, pastor, eu perdi o sono essa noite. Nessa minha vida de 20 e tantos anos de cristão, de crente de igreja, eu nunca tinha me sentido tanta paz, tanta alegria no meu coração, depois do que aconteceu ontem. O que foi? Liguei para um fulano e estava a vida assim, ele queria tirar sua própria vida e tal, e ele se sentiu tão abençoado, me agradeceu, desistiu de todo o mal que ele queria fazer com ele, porque eu comecei a falar de quanto Deus é bom, quanto Deus tinha me abençoado em toda a minha vida. Aquele irmão começou a experimentar uma nova vida com Cristo, porque ele agora passou a fazer a oração de gratidão. Porque a gente é tentado a se esquecer de Deus quando os problemas chegam. Eu poderia falar um pouco mais da oração de petição, que é aquela oração para você mesmo. Eu poderia falar de uma oração de entrega, de consagração,
de meditação, falei, né, sobre orar a palavra, oração de confissão, de súplica. E a oração de intercessão? É aquela que você põe os amigos que você quer ver se entregando a Cristo. Então não vai dizer que você não sabe o que falar. Não vai dizer também que a sua oração não passa do teto. Você pode perceber o tanto que nós podemos orar. E quando você tiver essa experiência com Deus, eu quero dizer para você que você não vai ser, eu fiz um cálculo aqui, você não vai ser os 31.700 que Gideão convocou. Você vai ser um dos 300. Gideão precisava enfrentar uma grande batalha. E quando ele chamou, vieram 32.000 pessoas. E passou o crivo, a peneira, assim, em 2 momentos. Primeiro, ele só falou o seguinte: quem for medroso, quem for covarde, quem tem medo de espada, de guerra, pode voltar. Nessa primeira prova, 22.000 já voltou para casa. Depois, os 10.000 foram lá e Deus falou: Gideão, tem muita gente com você. Você vai levar esse povo agora lá para a beira do rio. E você vai prestar atenção. Quem se abaixar tranquilamente, colocar o joelho lá no chão, na beira do rio, para beber a água lá, você separa de um lado. E aqueles que levar a água na boca, igual o cachorro, né? Faz com a língua lá, jogando com pressa. Esses que não tem coragem nem de se curvar lá de trás da moita, porque ele sabe que o inimigo pode vir, ele nem vai. Ele vai levar. Ele, quando percebeu, só 300. A vida de oração faz a gente sair daquele grupão dos medrosos, dos covardes, daqueles que não encaram a realidade, daqueles que também tanto faz, né? Vamos beber aguinha aqui, matar sede de qualquer jeito. Não, Deus quer pessoas que tenham urgência no seu coração. Eu queria falar um pouco sobre João 17, mas não vamos ter tempo. Mas lá no verso 20, eu queria que você olhasse aí. Jesus orou por você. Será que você não poderia tirar um tempinho para orar por tantas pessoas? Aqui da congregação, do grupo. Talvez você poderia escolher aqui dos comentários, né? Que está aqui assistindo, os pedidos de oração, anotar alguns, interceder por eles. Eu queria nessa noite fazer um convite para você. Um convite para você mudar a sua vida de oração. Deus, Ele me mostrou essa necessidade. A minha vida só tem melhorado. Deus tem me revelado coisas grandiosas. E quantas bênçãos eu já perdi na minha vida, porque realmente eu não fazia da oração uma prioridade na minha vida. Eu queria que você fosse tão abençoado como eu tenho sido. Por isso eu quero convidar você. Repense. Quanto tempo? 15 minutos que você tem orado? Estudado a palavra de Deus? Meia hora? 1 hora? Eu só sei dizer que quando você começar, não importa o quanto tempo que você decide, você sempre vai achar que vai ficar pouco. Porque você vai sentir uma alegria. E você vai sentir uma necessidade maior ainda de orar. Eu quero orar por vocês, mas antes nós vamos ter uma música. E eu queria que você meditasse aqui na palavra, na letra dessa música. Eu queria que você já orasse também. Eu queria que você fizesse a sua entrega pessoal. Pedisse a Deus: Senhor, eu quero aprender a orar. Eu quero que você peça como os discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Assim como João Batista, né, tinha ensinado os seus discípulos a orar.
tranquilo posso descansar e sinto uma força a me amparar. Eu sei que em algum lugar alguém orando por mim, alguém orando por mim. Será minha mãe ou talvez meu pai, ou mesmo um amigo, nem me lembro mais. Mas seja quem for, tô feliz porque há alguém orando por mim, alguém orando por mim. Através Deus tem escutado as suas orações e Ele está esperando o momento oportuno para trazer a resposta que você tem buscado, tem procurado. E você só está aqui hoje porque um dia alguém decidiu orar por você. Você só está com vida, ouvindo nessa live ou aqui na igreja, porque alguém orou, intercedeu por você e Deus quer que você faça o mesmo. Se dura a prova envolver teu ser e parece que nada pode ser pior, há uma bênção na tua vida aqui, pois alguém orando por ti. Vamos orar então? Querido Pai, que bom, Senhor, poder estar aqui nessa noite, finalizando o nosso culto de oração. Talvez, Senhor, o que nós mais precisamos nessa vida é orar mesmo, porque a gente fica pedindo, tantas vezes pedindo, ore por mim, ore pela minha vida espiritual. Talvez a gente não precise de oração, talvez a gente precise aprender a orar, passar mais tempo com o Senhor, beber diretamente da fonte. Ajuda, Senhor, cada pessoa que veio aqui, cada filhinho do Senhor, cada filha que ouviu e que assistiu, acompanhou essa mensagem. Estenda a tua bênção sobre essa pessoa onde ela estiver, em qualquer lugar desse país ou fora do país também. Senhor Deus, o Senhor tem bênção sem medidas para cada um de nós. O Senhor nos desafia a buscar a tua presença, a buscar o Espírito Santo em oração. E nós queremos sair daqui na certeza de que nós podemos estar cheios, preenchidos a cada dia. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Obrigada, irmão Arildo, pela mensagem maravilhosa.
gostaríamos de convidar nossos irmãos aqui do nosso canal para estarem novamente na sexta, no culto de pôr do sol, que já é a marca registrada da nossa igreja, né? E tenham todos uma boa noite, possamos colocar em prática o poder da oração, é grandioso. O irmão Arildo falou inspirado por Deus aqui hoje. Possamos colocar em nossa vida essas práticas. Boa noite a todos e até sexta.